Bom, estamos de volta aqui para continuar com as nossas aulas sobre derivadas. Só que antes de começar a derivada das funções trigonométricas, a gente precisa falar um pouquinho de limite, que é um limite importante para as derivadas das funções trigonométricas, que são os limites fundamentais, né? O primeiro limite é esse aqui, ó, dessa função, né? Suponha que nós tenhamos uma função de R em R, veja que o domínio dela é todos os reais, exceto o zero. Uma aplicação definida, uma função de f de x igual a seno de x sobre x, cujo esboço do gráfico é dado a seguir. Olha só, na verdade o que a gente vai querer calcular é o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. Veja aqui como é o gráfico disso aqui no GeoGebra, ó. Tá certo? Olha só, tá aqui a função, olha aqui à esquerda. Tá aqui a função, não é? Então, deixa eu só ver aqui uma coisa para a gente continuar. Bom, estou apresentando, achei que não estivesse. Pronto. Aí está aqui, ó. Olha o gráfico dessa função. Na verdade, eu só tenho aqui um pedacinho do gráfico, né? Tá ok? Porque eu quero saber o que acontece nas proximidades do zero, porque eu quero saber o limite quando x tende a zero. Então, olha só. Eu vou olhar aqui primeiro pelo lado esquerdo. Ó. Qual é a imagem do menos 2,51? Olha aí. Né? Você vê que é um ponto do gráfico, claro, e a imagem é 0,24. Tá certo? Ó. Se eu pegar de um outro ponto mais próximo do zero. Eu peguei do menos 2,5 a imagem, e agora a imagem do menos 2. Aí você olha aqui no cantinho, é 0,45. Antes deu 0,24. Agora aumentou. Qual é a imagem do menos 1,5? Estou fazendo x se aproximar de zero, né? Ó, é 0,66. Aí você observa aí no gráfico, os pontos que estão sendo criados no gráfico, ó, conforme você se aproxima do zero, as imagens ficam cada vez mais próximas do 1. Tanto é que aqui, ó, do menos 0,1, ele já diz que é 1. Mas, na verdade, não é, porque, ó, eu vou pegar aqui, ó, esse aqui é um ponto, vou colocar o ponto aqui, ó, exatamente aqui onde seria a imagem do zero. Veja, olha aqui embaixo. Ele não dá nada, por quê? Porque o zero não é definido nessa função, então não tem imagem. Então, aqui, ó, é só uma aproximação. Se eu colocasse mais escadas decimais, ia ficar 0,99999. Perfeito? Como a gente sabe como é o limite. Então, pelo lado, quando se aproxima de zero, a gente vê que se aproxima de 1. Agora, olhe pelo direito. O processo é o mesmo. Olha aqui pelo direito. Olha aqui o ponto que eu escrevi. Opa, peguei o ponto errado, só um minuto. Aqui, ó, o D1. Olha aqui, ó, a imagem do 2,5 positiva. Agora eu vou começar a achar a imagem do 2, depois do 0,5, ou seja, eu vou me aproximar do zero pelo lado direito. Olha aqui as imagens. Do 2,51 foi 0,24. 2,01 foi 0,45. Do 1,5 foi 0,67. Do 1, 0,84. Olha aqui, ó, a imagem do 1 é o D4, 0,84. Ou seja, conforme você faz os valores de x se aproximarem de zero, as imagens dele, ó, vão se aproximando, ó, 067, 084, 096, 099, vão se aproximando do 1. Até aqui, ó, na verdade não vai dar 1, vai dar 0,99999, mas bem próximo de 1. Então aqui está arredondado. E lá exatamente no zero não tem imagem. Então qual é a conclusão? A conclusão é que o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero é 1, né? Ó. Vamos voltar lá só para escrever. Na verdade, é só para dar ideia, para que você veja que realmente vai dar 1. Ó. Por quê? Aqui no zero não pode ter imagem, né? Ó. Aí olha o gráfico como é que fica de verdade, né? Ó, igual lá, tá certo? Aí conforme eu me aproximo do zero aqui, né? Ó, a imagem, né? Ó, vai ficando cada vez mais próxima do 1, né? A função seno de x sobre x vai ficando cada vez mais próxima do 1. Qual é a minha conclusão? Que o limite quando x tende a zero, do seno de x sobre x é igual a 1. Esse é o primeiro limite fundamental da trigonometria. São dois, esse é um deles. Tá certo? Agora vamos olhar o outro. Tá ok? Então não esqueça. O limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. Para que vai ser importante? Para eu provar, para eu chegar nas derivadas das funções trigonométricas, de seno, de cosseno, etc. Tá certo? Aí vamos lá. Aqui, ó. Então, o outro limite fundamental é esse aqui, ó. Mostra que o limite do cosseno de x menos 1 sobre x é igual a zero, tá? Bom, antes de começar esse aqui, ó, eu vou lembrar de umas coisas, né?
que é o seguinte. Lembra do ciclo trigonométrico, né? Ó? Lembra? Eu não vou desenhar direitinho, não, mas vai ficar mais ou menos. Ó. Você lembra aqui do ciclo trigonométrico, né? Ó? Vamos supor que eu consegui desenhar direitinho. Aí tem o... Caramba. Vamos lá. Tá aqui. Aí tem aqui o ciclo trigonométrico. Tá certo? A gente sabe que o raio no ciclo trigonométrico, esse é o x e esse é o y. É 1. Então, pega um ângulo qualquer aqui. Digamos um ângulo de comprimento x. Aí o que eu faço? Para eu saber o cosseno dele, é só projetar aqui, né? Ó. Aí aqui é o cosseno de x. Perfeito? Tá ok? Aí, ó, projetando aqui no y, aí eu tenho aqui, ó, esse aqui é o seno de x. Tá certo? Vou chamar esse aqui de O, esse aqui de A, e vou tirar esse triângulo daí, tá? Para você ver aqui uma coisa que eu acho que é importante você ver. Me perdoe aí, eu não tá com o desenho muito bem, mas tá aí. Então tá. Aqui, ó, que é esse lado aqui, ó, O, X, e aqui o A. E aqui é o ângulo X, né? Claro, que é o ângulo X. E aqui é 90 graus, porque esse pontilhado é paralelo ao eixo Y, que é perpendicular ao X. Então, aqui é 90 graus. Então, ó, esse é um triângulo retângulo. O que é que eu sei? Que aqui é o cosseno de X, como a gente viu lá, o OA, tá certo? Né? Esse A até X, ó, é igual a esse outro aqui, ó, é o seno de X. Então, são os dois catetos. E a hipotenusa vale 1, porque o ciclo trigonométrico tem raio 1, lembra? Esse aqui é o comprimento do raio, é 1. Então, identidade fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Por quê? Eu estou usando no triângulo retângulo o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 1 ao quadrado é 1. Então, essa é a primeira identidade fundamental que eu quero que você veja. A outra identidade fundamental, que eu não vou demonstrar, eu vou só falar, ó, que é assim, ó. Seno de A mais B é igual a seno A, cosseno B, a multiplicação, né? Mais seno B, cosseno A. Agora, olha outra coisa que eu quero lhe mostrar aqui. Olha uma outra coisa que eu quero lhe mostrar aqui que você vai ver que é bastante interessante. Não está apagando. Por que não está apagando? Opções de ponteiro. Borracha. Borracha. Não está apagando. Bom, vou tentar fazer sem apagar, então, que eu não estou conseguindo mais apagar. Será que eu consigo escrever? Pronto, tá. Agora, olha só. Veja bem. Esse aqui é o X porque eu estou andando no sentido positivo, né? Ó. Se eu andar no sentido negativo, pegar uma abertura do mesmo tamanho aqui, né? Ó, eu vou ter aqui, ó, o menos X, não é? Ó. Mas veja, aqui, ó, é o mesmo tamanho que o cosseno de X. Qual é a sua conclusão? Que o cosseno de X é igual ao cosseno de menos x. Perfeito? Agora, olha o seno. Né? Olha o seno. O que é o seno de menos x? Eu sei que o seno de x está aqui, né? Aí, o que eu vou pegar? Para eu trazer o seno, eu tenho que trazer para cá, né? Aí, eu vou ter aqui, ó, que esse tamanho é o seno de menos x. Mas, olha, se essa abertura é igual a essa, então esse segmento é igual a esse, só que para o lado dos negativos. Tá certo? Então, qual é a sua conclusão? Que o seno de menos x é igual a menos o seno de x. Ou seja, é o mesmo número, né? Ó, é o mesmo tamanho para baixo, só que está no lado dos negativos. Então, é só multiplicar por menos. Perfeito? Então, a ideia é a seguinte, que quando tu quer calcular o cosseno de menos x, se tu esquecer o sinal e calcular o cosseno de x, o resultado é o mesmo. Agora, quando tu quer calcular o seno de menos x, aí tu tem que tirar o menos para fora e calcular o seno de x normalmente. Por exemplo, né? Tu tem assim, ó, o cosseno de menos 30 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30. A gente até já viu, né?
que é que é raiz de 3 sobre 2. Né? Assim como o seno de menos 30 graus, lembra que a gente falou que era menos meio? Só que isso é menos, meio é o seno de 30. É isso que eu estou dizendo, né? Então, bastava eu ter calculado o seno de 30 e multiplicado por menos, né? Tá aqui, seno de 30 é meio, aí multiplica por menos, é como se o menos saísse. Perfeito? A ideia é essa, né? Tá ok? E é isso que eu vou usar para fazer o próximo. Por exemplo, eu quero saber quem é o seno de A menos B. Aí, pela fórmula, tem que seguir igual. Seno A, aí cosseno de menos B, mas o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B, via isso que nós dissemos aqui, né? Então, isso aqui, ó, vai continuar seno A, cosseno B, não é isso? Aí, vai ficar seno de menos B. Só que o seno de menos B é só tirar o menos para fora e deixar o B sem sinal, né? Então, tira o menos para fora e deixa o B sem sinal, vezes o cosseno de A. Ou seja, quando é A mais B, é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Quando é A menos B, é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Para o cosseno é o contrário. Então, você lembra do seno, aí faz o cosseno como o contrário, né? O que muda? Tudo muda. Em vez de ser seno e cosseno, é só cosseno e cosseno. É cosseno A, cosseno B. Aí, em vez de mais, como aqui é mais, é menos. Agora que entra o seno. Seno A, seno B. Aí, quando for menos, aí teria que ficar cosseno de menos B aqui, né? Só que o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Então, continua cosseno A, cosseno B. Aí aqui vai mudar, porque aqui teria que ser seno de menos B. Só que para ele ficar positivo, o menos sai. Aí menos com menos vira mais. Então fica seno A, seno B. Quer dizer, o mesmo de antes, só com sinal trocado. Perfeito? Aí daí, ó, eu ainda posso fazer o seguinte. Deixa eu tentar de novo. Será que eu vou conseguir apagar? Vamos ver. Rapaz, eu não estou conseguindo apagar. Tá? Bom, deixa eu continuar assim. Então vai ficar, a tela vai ficar cheia, né? Então vamos lá para o outro. Qual é o outro? O outro é o seguinte, é o seno de 2A. O seno de 2A eu posso pensar como A mais A, né? Porque A mais A é 2A. Então, ó, onde tem B vai entrar A. Então vai ficar seno A, cosseno A, seno A, cosseno A. Então vai dar 2 seno A, cosseno A. Deixa eu repetir. Ó, no lugar do B aqui, eu vou colocar A de novo. Então, aqui todo mundo vai ser A no lugar do B, né? Então, vai ficar seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. O número vezes ele mesmo é o dobro dele. Tá certo? O do cosseno a gente vê depois. E agora a gente vai continuar. Tá certo? Então, deixa eu ver se eu consigo apagar tudo agora de uma vez. Ah, apagar tudo foi. Na verdade, não apagou ali. Então, deixa eu voltar. Não volto. Mostra que o limite do cosseno de x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Tá certo? A ideia é a seguinte. Ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Não consigo apagar, que a borracha tá desligada, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou fazer assim. Ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Olha o que eu vou fazer. Vou multiplicar em... Eu tenho que mostrar que esse vai dar zero, né? Então, olha como é que eu vou pensar. Sobre x, né? Aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por cosseno x mais 1 sobre cosseno x mais 1. Não altera, porque ó, esse dividido por esse é 1, é como se fosse 1 multiplicando por esse, então não alterou nada, perfeito? Bom, mas é o 1 conveniente para resolver meu problema. Então, aqui é o produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, sobre, aí embaixo não, embaixo tem que multiplicar mesmo, né? Tá certo? Agora, lembra do que nós fizemos antes? Que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x era 1, então o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, melhor, ao contrário, né? Não quero isso. Né? Eu quero o seguinte, cosseno ao quadrado de x, vou passar 1 para cá, fica -1, e passar o seno para lá, menos seno ao quadrado de x.
Tá certo? Então, ó, isso aqui é menos seno ao quadrado de x. Então, é menos seno ao quadrado de x sobre x vezes cosseno x mais 1. Agora, o seguinte, também não altera, como eu não quero que o x seja zero ainda, vou multiplicar em cima e embaixo por x. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar menos seno ao quadrado de x sobre... Como eu estou multiplicando em cima e embaixo por x, quando eu multiplicar embaixo, vai ficar x ao quadrado. E o de cima? O de cima eu vou colocar agora. X sobre cosseno de x mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que menos, aí eu vou colocar entre parênteses, seno de x sobre x ao quadrado, vezes x sobre cosseno x mais 1. Agora eu posso fazer, ó. Quando eu fizer o x ser zero, aí lembra do limite fundamental? Esse aqui, ó. Quando eu fizer o x tender a zero, aqui dá 1. Então, vai dar menos 1 elevado ao quadrado. Aí, vezes. Esse aqui de baixo, cosseno de zero, a gente já viu que é 1, então 1 mais 1, 2. E como eu estou fazendo x ser zero, vai dar zero. 0 sobre 2 é zero, vezes menos 1 ao quadrado vai dar zero. Pronto. Está provado que o limite de cosseno de x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. A gente só usou os conhecimentos de trigonometria que a gente viu até aqui. Perfeito? E usou o limite fundamental, né? Claro. Tá? Então, vamos continuar. Então, ó, aí é só uma repetição, né? Como eu disse, ó. Olha aí. Olha só. Perfeito? Perfeito de outra maneira, né? Ele não elevou ao quadrado, mas dá na mesma. Certo? Eu multipliquei por x sobre x dos dois lados, mas dá na mesma. O importante é que no final o resultado vai ser o mesmo. Ó. Aí esse aqui vai dar 1, e o seno de 0 é 0, 0 sobre 2 é 0, 0 vezes esse outro limite, que é 1, vai dar 0. E aí ficou provado. Agora sim, agora vamos provar as derivadas, que é o que nós queremos. Então, temos duas coisas, olha só. Duas coisas importantes. Ó, que a gente vai precisar usar. Ou a gente vai usar que o limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x é 1, ou a gente vai usar que o limite, quando x tende a 0, de cosseno de x menos 1 sobre x é 0. A gente vai usar um dos dois, tá certo? Para provar, né? Então, vamos lá. Então, quero provar que a derivada do seno é o cosseno. Aí, vamos lá. Como é que é a derivada? Lembra? F' de x é igual... Deixa eu ver como é que ele faz, para eu não... Ah, tá. Ele faz com aquela outra definição. É assim, é o limite, quando h tende a 0, de f de x mais h menos f de x sobre h. O f de x a gente sabe que é seno de x. E o f de x mais h é o quê? É o seno. Ó, onde tem o x, vai entrar o x mais h. X mais h. Perfeito? Aí, ó, o que eu ganho? Seno da soma, lembra? Seno a cosseno b, seno x cosseno h, mais seno h cosseno x, sobre... Opa, não tem sobre ainda não, né? Aí eu vou substituir aqui, ó. Então, vai dar igual ao limite, quando h tende a zero, aí, ó, fx mais h é esse, então é seno x cosseno h menos seno h cosseno x, menos seno x. Tudo isso sobre o h, tá certo? Isso aqui é igual ao limite, quando h tende a zero. Aí tá, nesses dois aqui, ó, nesse e nesse, como é uma soma, eu vou colocar o seno x em evidência. Vai ficar seno x, aí vezes cosseno h, menos 1, né? Ó. Esse dividido por seno x fica cosseno h. Esse dividido por seno x dá 1. Aí menos seno h cosseno x. Bom, o h pode ir para cada parcela. Então, o h vai ficar nessa parcela e nessa outra. Como aqui é um produto, eu vou colocar a parcela assim, ó. Porque não vai alterar, né?
Por que não vai alterar? Porque aqui é 1 vezes H é o H, então fica nessa parcela. Aqui, de novo, coloco o H, como aqui é 1, H vezes 1 é o H, então está em toda a parcela. Eu quero calcular esse limite. Ah, agora ficou fácil. Porque eu sei, ó, que quando H tende a zero, o seno de H sobre H vai para 1, né? E quando H tende a zero, o cosseno de H menos 1 sobre H é o outro aqui de cima, ó, que vai para zero. Então, vai dar seno vezes zero é zero e menos 1 vezes cosseno x. Então, opa, eu errei alguma coisa. Ah, que aqui não é menos, é mais. Ó, me perdoe aí, ó. É mais, aqui é mais, não é menos não, é mais. Agora sim, mais cosseno x, perfeito. Tá ok? Então, a derivada do seno de x é o cosseno de x, como foi previsto. Tá ok? A ideia é bastante simples, né? Vamos lá. Vamos apagar tudo. E vai ter agora só uma repetição. Olha aí, colocou em evidência e tal. Aí o H, e separou o H com os limites. Aí esse limite aqui dá zero. E esse limite aqui, ó, esse aqui com seno de H sobre H dá 1. E sobra. Olha aí. Limite do seno é o seno próprio, porque a variável aqui é o H. Esse aqui dá zero e esse aqui dá 1. Então, vai dar só o cosseno de x, como a gente já sabia, né? Tá? Então, derivada do seno é o cosseno, não esqueça disso. Da mesma forma, a gente vai fazer com o cosseno, né? Então, definição. Preciso saber quem é o f de x mais h, já vou colocar logo aqui. Então, vai ser cosseno, ó, no lugar do x, ó, tá x mais h. Então, entra x mais h. Aí, pela aquela fórmula que nós dissemos, é cosseno x, cosseno h, menos seno x, seno h, né? Ó, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Perfeito? Então, vamos lá. Então, f' de x, pela definição, é o limite. Quando h tende a zero, aí vamos pular aqui um passinho, né? Ó, de f de x mais h, que está aqui. Cosseno x, cosseno h, exatamente como o de antes. Agora aqui é menos mesmo, né? Ó, seno h. Aí, menos f de x. Aí o f de x é o cosseno x, então é menos cosseno x. Tudo isso sobre h. Exatamente como antes, limite, quando h tende a zero, ó, nesses dois aqui, ó, eu vou colocar o cosseno em evidência. Igualzinho, mudar nada. Cosseno x, ficar cosseno h menos 1, porque cosseno x, cosseno h dividido por cosseno x, cosseno h. Cosseno x é 1. Como é menos, menos. Aí menos, ó, aqui é menos mesmo. Seno x, seno h. Eu posso colocar o h nesse fator, nesse, porque ele está na mesma parcela, então não há problema. Assim como posso colocar nesse fator, nesse, porque ele continua na mesma parcela. Aí aqui eu já vou fazer o limite direto. Ó. Quando eu fizer esse limite aqui, ó, esse aqui vai para zero, que é o limite fundamental do cosseno menos 1. E esse aqui, ó, é o do seno, que vai dar 1. Então, 0 vezes cosseno vai dar 0, e 1 vezes menos seno vai dar menos seno, como a gente já sabia. E essa é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Perfeito? Se você achar que foi um pouco rápido e tudo, entre em contato pelo WhatsApp que a gente refaz. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos apagar agora. Já sabemos que deu tudo certinho. E vamos continuar. E aqui é só uma repetição do que nós fizemos, né? Tá só repetindo, olha aí. Né? Colocamos em evidência e tal, aí o H vai para o H, né? O H para o cosseno, o H para o seno, aqui dá 0, aqui dá 1, então dá menos seno x. Tá certo, olha aí? Olha, bem detalhado. Né? Vocês sabem que eu vou enviar o slide para vocês, então não há problema, né? Então, derivada do seno é o cosseno. Pronto. Com essas aí, a gente consegue achar todas as outras, porque a gente já sabe as regras. Por exemplo, a gente quer achar da tangente. A gente vai fazer como antes? Claro que não, né? A gente sabe o seguinte, que f de x igual a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. E isso é um quociente. Então, ó, a derivada
aqui vai ser o seguinte, né? Ó, é a derivada do numerador, eu não vou derivar, vou repetir. Seno de x, a derivada, repete o denominador, menos, repete o numerador, que é o seno de x, vezes, não vou derivar, vou deixar só indicado, a derivada do denominador sobre o denominador elevado ao quadrado. Perfeito? Aí o que é que vai ser? Vai ficar igual. Derivada do seno, a gente já viu agora há pouco que é o cosseno. Vezes o cosseno. Menos. Derivada do seno. Aliás, o seno, né? E a derivada do cosseno é menos o seno. Lembra? Como tem um sinal aí, ó, e a multiplicação. A operação não é subtração, é multiplicação. Por isso que precisa do parêntese. Perfeito? Porque, ó, se você olhar, é o seno vezes a derivada do cosseno. Então, é seno vezes menos seno. Ó, o quadrado, quando é função trigonométrica, eu vou colocar aqui do lado a continuação, tá certo? Então, f' de x vai dar... Se não der, eu vou apagar, tá? Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x. Mais, menos com menos mais, seno vezes seno, seno. Seno ao quadrado de x. Sobre cosseno ao quadrado de x. Perfeito? Lembra da identidade fundamental? Cosseno quadrado mais seno ao quadrado do mesmo ângulo, que é x, dá 1. Então, isso é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Está aqui, ó. Essa é a derivada do cosseno, que você pode parar aí ou fazer assim, como a gente fez em uma daquelas aulas de funções trigonométricas, né? O inverso do cosseno, lembra? É a secante de x. Opa! Mas aqui está o quadrado, que eu esqueci do quadrado. 1 ao quadrado é 1, e cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, secante de x. Como está ao quadrado, secante ao quadrado de x. Aqui não é seno, é secante, me perdoe, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar agora. Como é que está apagando? Vamos lá, escrever direito. Secante ao quadrado de x. Então, derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Tá certo? E é assim que a gente vai fazer. Todas as outras. Ninguém vai mais usar a definição de derivada. A gente vai usar as regras de derivação que a gente já aprendeu. Tá certo? Que facilita, né? Com todas serão assim. Então, vamos lá de novo. Vamos continuar, né? Então, como eu disse, a derivada do quociente, olha aí, né? Perfeito? Olha aí, bem detalhado, né? Bem simples, né? Secante ao quadrado. Perfeito? Próxima. Derivado da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Mesma coisa, né? O que é a cotangente? Não é seno, é cosseno de x sobre seno de x. Lembra que é o inverso da tangente? Não, aí, vamos lá, f' de x. Agora eu vou fazer um pouquinho mais direto. Né? Derivada do numerador, menos seno. Vezes o denominador, seno x. Menos. Derivada, o numerador, aliás, sem derivar, porque eu já derivei, vezes a derivada do denominador, que também é cosseno. Derivada do seno é o cosseno, né? Sobre o denominador, que é o seno elevado ao quadrado. Então, só repetindo. Derivada do numerador, a gente já viu que a derivada do cosseno é menos seno. Denominador, seno, tá aqui. Aí menos, certo? Repete o numerador, cosseno x. Derivada do seno, que é a derivada do denominador, cosseno x, tá certo? Vai ficar assim, né? Ó. Isso é igual. Vou colocar o menos em evidência, né? Ó. Colocando menos com menos dá mais. Seno vezes seno. Seno ao quadrado. Menos com menos, mais de novo. Cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado. Mas para que isso, professor? Você vai já ver. Sobre seno de x ao quadrado. Igual a menos seno quadrado, cosseno ao quadrado do mesmo arco, lembra? Identidade fundamental. Nunca pode esquecer isso. Seno x ao quadrado. Aí eu posso reescrever isso assim, né? F' de x é igual a menos, abre parêntese, 1 sobre seno de x com o quadrado aqui fora. Por quê? 1 ao quadrado é 1, então continua a mesma coisa. Seno ao quadrado é seno ao quadrado, e mais com menos é menos. Perfeito, né? Mas qual a vantagem?
segundo uma das nossas aulas, isso aqui é cossecante de x, só que está elevada ao quadrado. Então, é menos cossecante ao quadrado de x. Pronto, que é o que a gente já sabia. Perfeito? Então, ó, você vê que aí já não há mais perturbação nenhuma. Porque o que pode complicar, às vezes, tal, dar trabalho, é a definição de derivada. Mas aqui a gente não precisa mais, a gente só lembrar das regras, que a gente já está cansado de fazer, porque a gente já fez um monte de exercícios sobre isso. Tá certo? Olha só. Só acompanhe, né? Olha. A regra, derivo de cima, repete de baixo, menos. Repete de cima, derivo de baixo. Sobre de baixo ao quadrado. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada do seno, cosseno. E o restante tudo repetiu. Coloco o menos em evidência, né? Ó, tá aqui, ó. Né? Seno quadrado mais cosseno ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado. E aí reorganiza. Tá certo? Aí o que é que nós temos? Menos cossecante ao quadrado de x, que é a derivada da cotangente. Tá? E da mesma forma nós faremos da secante, ó, mas da secante vezes tangente, olha aí. Mas aí é fácil, ó. A gente faz assim, f de x. Não tem f' não, tá? F de x é igual a 1 sobre secante, então é cosseno de x. Vamos lá. Derivada. Derivo de cima, constante é zero, repete de baixo. Menos. Repete de cima, derivo de baixo, que é cosseno, derivada do cosseno, a gente acabou de ver que é menos o seno, não esqueça, sobre o cosseno ao quadrado, que é o quadrado do denominador. Aqui vai dar zero, aqui vai dar seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, né? Mas eu vou fazer assim, ó. Olha só. Eu posso escrever dessa forma? Faz diferença? 1 sobre cosseno x vezes seno x sobre cosseno de x. Veja que não faz diferença. Menos com menos dá mais, está positivo. Perfeito. O seno está aqui, ó. Vezes 1 é o seno, que é o que seria o numerador, né? Cosseno quadrado, cosseno vezes cosseno. Só dissociei. Então, isso aqui é... Esse é secante. Secante de x vezes... Isso aqui é tangente de x, que é o que a gente já sabia. Ok? Então, simples assim. Né? Simples, simples, como você pode ver. Né? E aqui está só a velha repetição, né? Olha aí. Olha aí. Então é isso. Derivada da secante é secante vezes tangente. Aí a da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Tá certo? E aí, ó, o processo é exatamente o mesmo. Certo? Cossecante é 1 sobre seno. Então, derivada de 1, repete o denominador, menos 1, derivada do denominador. E sobre o denominador ao quadrado. Derivada de 1 é zero, seno, menos 1, derivada do seno é o cosseno, seno ao quadrado de x. Então, deu menos cosseno de x, seno ao quadrado de x. Aí, menos, aí, exatamente como o da secante, a gente vai dissociar. Para ficar assim, né? Ó, 1 sobre seno, vezes cosseno sobre seno. Cosseno vezes 1 é cosseno, seno é seno ao quadrado. Tá? A mesma coisa, escrito dessa maneira. Então, o primeiro é cossecante e o segundo é cotangente. O segundo fator, né? Não é tangente, aqui teve só um equívoco, é cotangente, né? E nem é secante, é cossecante e cotangente. Aqui na outra linha ajeitou, hein? 1 sobre seno é cossecante e cosseno sobre seno é cotangente, não esqueça, tá certo? Então é isso. Tá? Então vamos ao primeiro exemplo. Ache a galinha, né? Ó, calcule a derivada da função h, que é seno de x sobre x mais 1. Então, vamos lá. Bem simples. A galinha x é igual, deriva o numerador e repete o denominador. Menos, repete o numerador, não é? Vezes a derivada do denominador. Derivada de x é 1, de 1 é 0. Então, dá 1. Sobre o denominador elevado ao quadrado. E aqui você só arruma, né? Fica assim, ó. X mais 1 cosseno x, a ordem dos fatores não altera o produto, menos seno x, porque seno x vezes 1 é seno x, sobre
x mais 1 ao quadrado. É isso. Essa é a derivada. Só precisa desenvolver o x mais 1 ao quadrado? Bom, se você quiser, desenvolva, mas eu acho que não há necessidade, né? O problema é simples, né? Não tem nada mirabolante para você ter dúvida, né? Eu acho que tá bem simples, né? Vamos lá. E é o que a gente já sabia, né? Certo? Próximo exemplo. Bom, aqui é simples, né? F' de x é igual a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, como vocês sabem. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Você pode deixar assim, já estaria ótimo. Ou, se você preferir, 3x ao cubo mais 1 sobre x, tem MC. X por 1 é x, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, 3 repete, mais x dividido por x é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, esse resultado ou esse é exatamente o mesmo. Certo? Não nem apagar ali. Olha aí. Perfeito, é isso. Tá? De uma maneira ou de outra. Né? Outro exemplo. Aí, olha, esse aqui tá bom, né? Bom, esse aqui eu vou deixar seguir e vou fazer esse aqui, ó. G' de x aqui, ó. É melhor ficar assim. Não vou fazer ainda. Aqui, ó, é melhor x ao quadrado, né? Ó, aqui é melhor x ao quadrado. Aqui é melhor x elevado a menos 2. Lembra? É melhor que seja potência. E x elevado a meio. Ó. Aqui não é a derivada. Eu só reorganizei para derivar. Agora sim, ó. 2x menos 2x elevado a menos 3, porque tem que diminuir 1 aqui, né? Ó. Menos 2 menos 1 é menos 3, o menos 2 desce, mais meio, x elevado a meio menos 1, só que meio menos 1 é menos meio. Então, assim, ó, já estaria ótimo, né? Mas o ideal era você escrever assim, ó. 2 menos 2 sobre x ao cubo, mais 1 sobre 2 raiz de x. Só organizei, né? A derivada é essa aqui, ó. Calcule a derivada, tá aqui a derivada. Aqui eu só peguei a derivada e organizei, né? Então, pode ser que se for múltipla escolha, esteja assim a solução, né? E não assim. Então, você tem que saber arrumar. Perfeito? Então, é isso. Então, vamos continuar, olha. E esse outro, né? Ó, esse outro é bem simples, não tem nada demais. É uma soma de funções, então, de cada uma separadamente. A derivada desse aqui também, ó. Aqui não colocou, mas é a derivada desse também. Tá certo? Aí, vamos lá. Então, 5 vezes 3, 15, x elevado à quarta. 4 terços, x ao cubo. Olha aí. 1. A derivada do x, a derivada do 2 é 0. Não precisa colocar, porque é 0, né? Tá certo? Então, é isso daí, né? Vamos para o outro. Tá certo? Olha aí. Esse aqui, ó, e esse é como nós fizemos. É melhor arrumar, né? Menos 2x ao cubo, que foi o que a gente fez, lembra? E 1 sobre 2 raiz de x. Exatamente o que a gente fez, né? Certo? Então, é isso. A aula de hoje era isso, colegas. Então, qualquer dúvida, entrem em contato, não esqueçam. Estamos aqui sempre para ajudar.